Hello, bonita! Começando agora mais um episódio do Nutrir Podcast, o podcast que vai te nutrir de conhecimento para transformar a sua saúde. E o tema de hoje é saúde digestiva e intestinal, microbiota e qual o impacto de tudo isso na saúde da mulher 40 mais. Esse assunto realmente é um assunto que eu amo, é um assunto que é muito importante, então eu te convido a ouvir com muito carinho esse episódio. E eu já quero começar falando que eu estudo microbiota e probiótico há muitos anos. Para você ter ideia, há 20 anos atrás eu comecei a estudar esse assunto. Pois é, porque eu não sei se você sabe, mas eu fui uma criança prodígio. Eu com 5 anos sabia ler, inclusive sabia ler inglês, sabia ler artigo científico e eu comecei a estudar esse assunto. Brincadeiras à parte, é claro que nada disso é verdade. Mas é verdade que eu comecei a estudar esse assunto há 20 anos atrás, quando eu estava, há mais de 20 anos, na verdade, porque eu decidi fazer a minha monografia, meu TCC, trabalho de conclusão de curso de nutrição, sobre probiótico, que era um assunto que eu amava, que eu andava lendo um pouco, mas tinha muita pouca literatura, assim, de relevância. Estava começando a se estudar probiótico, microbiota, nem se falava sobre microbioma. E Fernanda, se achou, não sei o que passou pela minha cabeça, gente. Hoje, 20 anos depois, eu falo, cara, realmente, o jovem, eu, jovem, com 22 anos, 23, fazer 23, resolvi fazer um tema que não existia. Não é que ele não existia, tá? É porque não tinha uma evidência científica tão grande. Existiam alguns estudos, mas poucos estudos. Mas eu queria falar sobre aquele assunto. Eu tinha me apaixonado pelos artigos que eu tinha lido. E eu decidi fazer em pediatria, porque naquela época eu tinha feito estágio em pediatria. Toda a minha carreira estava muito ali em torno da pediatria, Mas depois a vida aconteceu e muita coisa mudou. E aí eu tinha uma professora, se você não sabe, eu me formei na Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, Unirio. Eu tinha a professora Lúcia Poloni, talvez alguma nutri aqui a conheça, tenha sido aluna dela. E acredito, inclusive, que ela não se aposentou. E ela era bem rigorosa, assim, aquela boa professora que a gente lembra. Eu fiz estágio com ela, maravilhosa. E eu falava sobre esse tema e ela falou, Fernanda, não tem muita coisa, mentira, ela falava que tinha, E eu falava, não, Lúcia, ainda tem poucos estudos e tal, mas vamos fazer a monografia. E ela me incentivando, ela, olha, mas você tem que aprender a procurar artigo científico. Eu falava, olha, mas eu sei. Eu sei. Não é possível. Você precisa aprender. Enfim, resumindo, só para fazer essa pequena introdução, Eu morava no Rio de Janeiro, capital, e ela tinha um curso, da BIREM, que é vinculada à Biblioteca Virtual em Saúde, que é uma instituição, brasileira, ali um pouco vinculada com o Ministério da Saúde, e eles tinham aberto um curso em Petrópolis para busca de artigo científico. E lá fui eu fazer o tal do curso, porque ela realmente acreditava que eu não sabia, procurar artigo científico. É óbvio que eu aprendi a beça, até dei aula sobre metodologia da pesquisa científica por causa desse curso. E provei para ela que não tinha muito artigo. Mas, enfim, a monografia foi feita, nota 10, foi maravilhoso. E desde então eu amo esse assunto. Então, eu já publiquei capítulo de livro sobre esse assunto, inclusive ia ser tema do meu mestrado, mas a gente mudou. Quem já fez mestrado que sabe, que as coisas mudam bastante no mestrado. Enfim, já dei aula sobre esse assunto em várias pós-graduações, falo sobre isso no meu curso para nutricionistas, na minha mentoria, e sempre foi um assunto que eu amei. Então não podia deixar de ficar como um assunto aqui no Nutri Podcast. Especialmente porque depois de 20 anos de tudo isso, muitos estudos foram publicados, a gente tem muita evidência sobre a importância da microbiota intestinal, a importância
da saúde do intestino, né? Então, é sobre isso que a gente vai falar aqui nesse episódio. Então, realmente, eu te convido para aprender um pouco mais sobre saúde digestiva intestinal. Então, começando oficialmente esse episódio, depois eu falar para vocês que com 5 anos de idade eu comecei a estudar esse assunto, porque vocês sabem que eu sou novinha, né? Eu falo sobre mulher 40 a mais porque eu penso lá no meu futuro, lá na frente. Brincadeiras à parte, é o seguinte: há muito tempo atrás, e aí, claro, muito mais do que 20 anos, o que se achava, né? Que o intestino era, né, era meramente um órgão que fazia cocô. Então, a função do intestino era essa, né? Só que com o passar do tempo, eles foram vendo que, obviamente, não era só essa função. Só que à medida que foi estudando mais, a coisa começou a ganhar realmente uma amplitude muito, muito grande. Então, a verdade é que o trato gastrointestinal, ele tem, obviamente, como função mais importante, a digestão dos alimentos, né, para eles se transformarem em ali pequenos, né, fragmentos, e claro, né, ou eles são absorvidos ou eles são excretados na forma de bolo fecal. Resumidamente, essa é mesmo a função principal do intestino, do trato gastrointestinal como um todo, né? Então, digestão, absorção ou excreção. Só que com esse passar do tempo, foram entendendo que não era só isso. Então, hoje, a gente sabe que no intestino a gente tem boa parte do sistema imunológico do nosso corpo. A gente tem boa parte da produção de neurotransmissores, ou seja, a forma como você, né, como as suas emoções são, digamos, se apresentam ao longo do dia, tem a ver com o seu intestino. Olha que loucura, né? Ali também no intestino tem uma relação muito próxima com eliminação de substâncias tóxicas, né, que é o processo de detoxificação. O intestino, ele também é responsável por, tá, garantir que o nosso corpo, né, o interior do nosso organismo, seja um ambiente mais seguro. O que significa isso? O intestino, ele é uma grande barreira. Ele deveria ser uma grande barreira, né? Ele deveria selecionar aquilo que deve ser absorvido, que basicamente são os nutrientes, seja eles os macronutrientes, ou seja, carboidrato, proteína, gordura, tá? Seja ele os micronutrientes, então vitaminas, minerais, as substâncias bioativas também, elas devem ser absorvidas, né? Então a gente tá falando aqui, vou citar algumas, tá? Licopeno, zeaxantina, resveratrol, né? Rutina, enfim, né? Para não ficar muito nerd, porque senão você sabe que se você decorda, a nerd que habita em mim, ela vai sair, e é melhor não, né? Melhor, na verdade, ela ficar controlada. Então, é muito importante que essa absorção seja feita de forma positiva para o organismo. Ou seja, que tenha uma seletividade nesse intestino, protegendo o organismo de ter a exposição a outras substâncias que não são as ideais. E aí eu tô falando do quê? Toxinas ambientais, tô falando de substâncias, né, que possam produzir alergenicidade, né, sensibilidades alimentares. Então a ideia do trato gastrointestinal é: eu comi alguma coisa, o meu processo digestivo ele tem que estar eficiente o suficiente para digerir aquele alimento, deixar ele bem fragmentado a ponto dos macronutrientes, ou seja, proteína, né, na forma de aminoácido, gorduras e carboidratos estarem disponíveis para esse intestino absorver, tá? Assim como os micronutrientes, e aquilo que não deve ser absorvido tem que ser excretado. Agora, na prática, não é assim bem que acontece.
né? Dependendo do seu sinal e sintoma, você apresenta um desequilíbrio na produção dessas enzimas digestivas, né? E esses alimentos, eles não são tão bem digeridos assim. Então, eles ficam né, o alimento que você comeu, ele fica como uma macromolécula. Ou seja, ao invés de ser ali pequenininho, né, o micronutriente, ele é uma macromolécula, porque ele não foi digerido o suficiente. Então ele chega lá no intestino, o intestino fala assim, putz, aí ó, não chegou aqui ó, mais ou menos. E o intestino, dependendo de como ele está, se ele está inflamado, se ele tem, né, se ele está bem preservado ou não, essa macromolécula, ela entra nesse intestino. É o que a gente chama, em português, de alta permeabilidade intestinal, ou seja, o intestino está mais permeável. Ele não tem essa seletividade tão robusta como deveria ser. Entende? É como se tivesse pequenos buraquinhos e ele vai deixando passar, né, essas macromoléculas que deveriam ter sido digeridas, deveriam estar pequenininhas, deveriam ser moléculas que entrariam e tá tudo bem. Agora, como a digestão não foi feita da melhor forma possível, da forma mais eficiente, e esse intestino pode estar mais inflamado, ele pode estar mais sensível, ele acaba ficando mais permeável. Em inglês, essa expressão se chama leak gut, tá? Então, a gente tem essas formações, né? O leak gut ali um pouco mais afrouxado, e a gente tem a permeabilidade, né, intestinal aumentada, e essas macromoléculas entram no nosso organismo. E aí produz sensibilidade alimentar, podendo, inclusive, né, gerar um quadro de alergias alimentares. Tudo bem? Por isso que muita gente fala assim, nossa, eu retirei o glúten e fiquei ótima. Nossa, eu tirei lácteos e eu fiquei maravilhosa. Né, o meu intestino começou a funcionar melhor, eu comecei a perder mais peso, né? O meu metabolismo parece que deu uma despertada, a minha energia foi lá no alto. Pois é, tudo isso faz sentido, sabe? De verdade, tudo isso faz sentido. Por quê? Porque se a gente não tem uma boa digestão, a gente tem um aumento da permeabilidade intestinal, o extravasamento de moléculas que não são bem digeridos, como o glúten, como a caseína e tantas outras proteínas, especialmente, a gente vai ter essa entrada dessa proteína e o sistema imunológico fala assim, cara, sistema digestivo, por que você não digeriu esse negócio? Você não digeriu. O intestino deixou entrar e agora tá me dando trabalho. Então, o sistema imunológico, ele é recrutado para eliminar essas substâncias que deveriam ser completamente, né, inofensivas, porque afinal é o alimento que você comeu, né? Mas se torna o quê? Entre aspas, prejudicial, porque o sistema imunológico está sempre ali tendo que socorrer, né? E aí o sistema imunológico também leva a consequências, ou seja, começa a desenvolver determinados sinais e sintomas dessa sensibilidade alimentar. Então, eu vou trazer alguns sinais e sintomas para vocês se identificarem, tá? Então, tem alguns sinais e sintomas que são bem intestinais. Então, formação de gases, né, distensão abdominal, né, uma produção excessiva de gases que às vezes tem um odor muito característico, seja através dos arrotos, seja através dos gases, dos puns, né? Então, aquela pessoa às vezes que tem gases muito fortes, assim, sabe? Enxofrados. Eu não sei se você vai entender. Sabe aquela pessoa que vai para o churrasco, ela começa a peidar por aí, aquele cheiro horroroso? Pois é uma má digestão de proteína, né? Ou aquela pessoa que consome um pouco mais de pão, fica empanzinado, sabe? Fica com aquela barriga, assim, tipo, do nada, uma barriga de chope. Enfim, então esse é um sinal e sintoma muito comum. Mas a sensibilidade ao glúten também pode gerar o quê? Né? São sintomas fora desse intestino. Às vezes algumas espinhas, às vezes coceira, né? Dermatite, né?
questões de pele tem muito a ver com o glúten, tá? Com sensibilidade ao glúten. O leite pode levar a sensibilidade à proteína do leite, tá? Que é diferente da intolerância à lactose. Aqui a gente tá falando da proteína. Então pode levar à constipação intestinal, pode levar a uma produção de muco que a gente nem sabe. A gente fala, nossa, sabe aquela pessoa? Uma das minhas irmãs tem essa mania e cá entre nós eu detesto. Só de lembrar dela fazendo isso já me dá um negócio. Aquela coceira na garganta que a pessoa fica... Eu não sei nem fazer. Ó, consegui! Ela ficava assim o dia inteiro. Isso tem a ver com uma sensibilidade à caseína, que é a proteína do leite, tá? Gente, olha, sabe que eu posso falar uma coisa pra vocês? Eu não consigo nunca fazer esse barulho. Como é que pode, né? Só para exemplificar para vocês. Sabe, então aquela pessoa que tá sempre com, sabe, um muco aqui, fica aquele pigarro. Pois é, às vezes essa pessoa tem sensibilidade à proteína do leite e não sabe, tá? Então, recapitulando, pra gente fechar esse assunto, a má digestão, ou seja, o processo digestivo já começando ruim, chegando no intestino, o intestino está inflamado, porque afinal essa macromolécula inflama o intestino deixa passar e quem paga esse pato? O sistema imunológico. Gente, a longo prazo, essa ativação do sistema imunológico, essa sinalização do sistema imunológico pode levar, inclusive, a uma doença autoimune. Então, quando a gente pensa em psoríase, por exemplo, tem muita relação com proteína do glúten. Fernanda, juro, tem vários estudos trazendo sobre isso, né? Às vezes, algumas doenças autoimunes que têm relação com cartilagem, com dor, também pode estar relacionado com uma sensibilidade ao glúten, que a longo prazo acaba fazendo com que o sistema imunológico, ele comece a ficar desesperado, não funcionando da melhor forma possível, né? E levando a um processo de autoimunidade. Tudo bem? Então, fechando essa questão da digestão. Lembrando que com o envelhecimento, a produção de enzimas digestivas, ela diminui consideravelmente, tá? Então, é esperado que em mulheres acima de 40 anos, e claro, com o passar dos anos, essa produção de enzima diminua cada vez mais. Então, a suplementação de enzima digestiva pode ser importante, tá? Agora, já que a gente já falou do processo digestivo como um todo, eu quero também reforçar a parte do intestino. Então, lembra que eu falei que o intestino não tem só a função de digerir, absorver ou excretar? O intestino ele tem muitas outras funções. E uma das que eu quero destacar aqui, porque tem muita relevância quando a gente fala em mulheres 40 a mais, é a importância da produção de neurotransmissores no intestino. Neurotransmissores que a gente já falou aqui, como serotonina, que é o hormônio do bem-estar, da sensação de prazer, que quando em níveis maiores vai ter uma relação com a melhora de sinais e sintomas como ansiedade, irritabilidade, humor lábil, queixa de insônia, né, distúrbios do sono de uma maneira geral. Tudo bem? Vai ter também uma relação com menores índices de compulsão alimentar ou do comer emocional, porque existe uma diferença gritante entre compulsão e o comer emocional. Então, a gente precisa realmente compreender a importância do nosso intestino, não só como uma barreira, né, para que a gente não absorva aquilo que a gente não deve, como eu já trouxe aqui os alérgenos alimentares e as toxinas também alimentares, né? Como corante, acidulante, aromatizante, né? Os aditivos alimentares como um todo. Mas a gente também precisa ver as outras funções desse intestino. Então, ter um intestino íntegro, ter um intestino com boas bactérias, né? Ter um intestino com uma quantidade reduzida de bactérias ruins, de fungos que trazem aí toda uma questão de prejuízo em saúde, é fundamental.
Então, cuidar da digestão com enzima digestiva é importante, sim, mas cuidar desse intestino para que ele realmente tenha um baixo nível de inflamação, para que ele realmente tenha as suas funções muito bem, né, desenvolvidas, como a produção de neurotransmissores, como toda a parte de sistema imunológico, como a parte também, né, de filtrar quem entra no nosso organismo, é fundamental. E como a gente consegue ter mais saúde intestinal? Através do uso da glutamina, que é um aminoácido que ele tem as suas contraindicações, isso é importante falar, porque eu já tive pessoas muito queridas aqui mesmo onde eu moro, que eu conversando com elas falam, olha, eu uso glutamina há muito tempo, porque eu já ouvi falar que é muito bom para o intestino. Só que, atenção, tá? Glutamina é totalmente contraindicado para pacientes, para pessoas que têm um histórico de câncer, tá? Especialmente, né, câncer do intestino, tá? Então, se você tem algum familiar que teve câncer, né, intestinal, é completamente contraindicado o uso de glutamina, tá? E aí eu tô falando de uma família maior, né? Então, irmãos, pais, mas também tios, avós, tá? Então, amplificar um pouquinho mais. E quando a gente fala de cânceres de uma maneira geral, aí a gente, né, tem que ter né, esse funilzinho, digamos assim, né, mais próximo, né? Então, pais, irmãos, tá? Aí a gente contraindica o uso da glutamina. E por quê? Porque a glutamina ela é tão interessante para o intestino que ela vai fazer o quê? A replicação de células intestinais. Então, se você tiver um histórico de câncer e tiver alguma célula cancerígena no seu intestino, também vai ter a replicação dessas células, tudo bem? Então, não vai ter controle. Então, glutamina é ótimo, é excelente, mas a gente tem que saber que existem contraindicações e o meu papel aqui também é informar vocês, beleza? E o outro suplemento que eu amo, que eu estudo lá desde 2004, quando eu fiz a minha monografia, são os probióticos, né? Então, probiótico, por definição, são micro-organismos vivos que produzem algum benefício em saúde. Cá entre nós, essa definição ela é tão rasa, mas tudo bem, a Anvisa utiliza ela, né? E órgãos americanos também utilizam a mesma definição. Então vamos ficar com ela porque ela é simples e ela é ótima aqui no nosso podcast, mas só para você saber que é muito simplória quando a gente pensa nos benefícios absurdos dos probióticos. Mas, resumidamente, realmente, probióticos são micro-organismos que precisam estar viáveis, eles precisam estar vivos para cumprir as suas funções no intestino. Então, ao usar probiótico, você realmente tem, né, uma melhora local desse intestino, tá? Que, digamos, é algo que a gente espera de todas as cepas probióticas, né? Então, a gente espera, por exemplo, que quando você consuma um probiótico, seja como suplemento alimentar, assim como alguns alimentos, tá? E eu não estou falando aqui do Yakult, porque o Yakult tem açúcar e aí é terrível para o intestino, mas o kombucha ou kombucha, enfim, como você quiser falar, é um alimento, por exemplo, que tem probiótico, tá? Mas eu, Fernanda, ainda prefiro utilizar suplemento em forma de cápsula ou, né, a gente tem outras formas farmacêuticas também de probiótico, como sachê, né? Aqui nos Estados Unidos, mais do que no Brasil, né? A gente tem alguns xaropes, mas eu ainda prefiro as cápsulas gastroresistentes. Tá? Então, quando a gente pensa em probiótico, a gente tem, então, essa ação local no intestino, seja por competição, então, as bactérias, né, que são ruins, que a gente chama de patogênicas, elas competem com essas bactérias probióticas e as probióticas vencem, né? Porque o bem sempre vence o mal, tô brincando. Mas é porque as cepas probióticas elas diminuem muito o pH. É claro que existem cepas que fazem isso com mais facilidade, como Lactobacillus acidófilos, como as bifidobactérias lácteas e outras, né? Então diminui o pH intestinal, que é
um bom pH, né, um pH mais ácido, e as bactérias patogênicas não conseguem sobreviver nesse ambiente. Então, já tem uma seletividade ali. Além disso, né, probiótico a nível intestinal, ele melhora a produção de vitaminas e minerais, ele, né, alguns micronutrientes, melhora a absorção também desses nutrientes, né, faz mais essa seletividade. Mas o que eu quero destacar aqui é que os probióticos, né, de alguns aninhos para cá, ele vem sendo estudado com uma ação sistêmica, né? Então, o probiótico, há muito tempo a gente já sabe que os benefícios não são só no intestino, né? O intestino é só um bocadinho dessas ações, que, claro, reverbera muito positivamente em todo o organismo. Mas hoje a gente sabe que o uso de probiótico melhora, né, sinais e sintomas diversos, mas doenças muito importantes. Então, hoje a gente sabe que existem cepas probióticas que melhoram, tá? Esteatose hepática, tem uma relação com o controle do estresse, tem uma relação com diminuição da ansiedade, né, de depressão, né, doenças graves e importantes relacionadas ao sistema, né, do sistema nervoso central, né, desordens emocionais importantes, da mesma forma que algumas cepas probióticas estão relacionadas a questões metabólicas. Então aqui já citei, né, a esteatose hepática, várias cepas probióticas relacionadas com melhora do perfil lipídico, com, né, a melhora da síndrome metabólica, que é uma síndrome, né, que realmente tem muita relevância, cepas relacionadas ao gerenciamento de peso, né, diabetes e tantas outras doenças. A gente tem também cepas probióticas que tem uma relação importante na melhora de doenças intestinais, como síndrome do intestino irritável, doença celíaca, doença de Crohn, retrocolite ulcerativa. Então, hoje a gente estuda probiótico pensando não só em doenças intestinais e sinais e sintomas intestinais, como alguns que eu falei aqui, né? Então, gases, tensão abdominal, diarreia, né? Constipação intestinal, mas também doenças do organismo. Então, eu brinco que dentro da minha consultoria, todo mundo vai sair com uma prescrição de probiótico. Fernanda, todo mundo? Todo mundo. Porque tratar intestino é fundamental. É fundamental. Por quê? Porque vai melhorar a absorção de nutrientes, vai melhorar a seletividade, diminuir sensibilidades alimentares, vai fazer com que o corpo realmente tenha a sua função mais otimizada, né? Além disso, vai prevenir vários sinais e sintomas de várias doenças, como a gente tem visto. E é claro, hoje em dia, com o nível de conhecimento que a gente tem sobre probiótico e a relação dessas cepas, ou seja, cada tipo de probiótico com a melhora de determinados sinais e sintomas, com determinadas doenças, a gente consegue escolher o tipo de probiótico que a gente quer para aquele caso clínico. Então, muitas pacientes talvez tenham, né, a prescrição de um mesmo probiótico, porque eu acabo atendendo mulheres que querem, por exemplo, perder peso, eu atendo mulheres que têm, às vezes, uma ansiedade um pouco maior, então eu seleciono aqueles suplementos que eu vejo que reúnem grande parte das cepas que têm relação com essas questões. Mas, de uma maneira geral, eu fico aquela louca de procurar probiótico novo, porque aqui nos Estados Unidos a gente tem muitas opções, e ainda bem, né? Porque a gente pode tratar desde uma candidíase com um probiótico. É claro que a gente tem outros suplementos para tratar candidíase, assim como também a gente pode trabalhar a questão do sono com probiótico e outros nutrientes, é claro. Todas as questões emocionais que eu trouxe para cá, junto com outros nutrientes. Então, o probiótico, ele sempre vai ser ali uma cereja do bolo, porque cuidar do intestino é realmente muito importante para mulheres de 40 anos e mais, assim como todas as pessoas, até criança, a gente tem muitos benefícios em saúde. Para você ter uma noção, vou extravasar aqui os meus 30 minutos, tem alguns estudos
e aí com cada vez mais relevância, que mostram que o uso de probióticos em recém-nascidos, tem uma cepa específica, melhora a cólica. Quem aqui não sofreu com a cólica de um filho, né? Então, desde a minha filha mais velha, que hoje tem 10 anos, eu uso essa cepa probiótica por causa de um estudo italiano que foi o primeiro que trouxe essa relação dessa cepa com a melhora de cólicas em bebês, né? E aí, depois de 4 anos que eu tive a minha segunda filha, mais estudos vieram, né, colaborando ainda mais com essa possibilidade, né? Então, realmente, a gente tem, como eu posso falar, muita clareza sobre a importância dos probióticos e de cepas específicas. Então, eu espero que esse episódio tenha ajudado a você a entender que o intestino ele vai muito além, né? O trato gastrointestinal ele vai muito além da digestão e absorção de macronutrientes, de micronutrientes, mas ele está relacionado a melhora da saúde da pele, melhora do sistema imunológico, né? Melhora do processo de detoxificação hepática. Além disso, quando a gente pensa em probiótico e saúde gastrointestinal, a gente precisa lembrar da importância, por exemplo, na saúde mental e emocional. A gente precisa lembrar, inclusive, que vai ter uma relação com melhor produção de hormônios de uma maneira geral. Vai ter uma relação com melhora de saciedade, porque a gente tem, né, neurohormônios produzidos no intestino que tem relação com saciedade. Entende? Então, o intestino, gente, ele é muito importante. Ter uma manutenção desse intestino saudável, eu diria que é um dos fatores de saúde que a gente tem que priorizar. Então, já falei alguns nutrientes aqui que são importantes e eu destacaria outros que hoje, né, têm sido estudados, porque é isso, a ciência começa a estudar uma coisa e vai estuda, até tentar esgotar o máximo, né, daquele tema. É claro que não dá para esgotar 100%, depois volta até, e aí alguém começa a estudar um nutriente, né, ali naquela função e começa estudos. Então, hoje os estudos sobre a saúde intestinal, né, especialmente, né, pensando no intestino, não tanto na digestão, a gente tem aqui, e eu vou trazer esse destaque, vitamina D como um nutriente que tem uma importância nessa modulação intestinal, assim como o ômega 3, e aí quando a gente fala de ômega 3, a gente, claro, eu preciso falar aqui do óleo de peixe, do óleo de krill e do óleo de linhaça, que é uma opção para vegetarianos, e também o turmeric, né, a cúrcuma. Então, alguns estudos mostrando a importância da cúrcuma no intestino. Então, é isso. Eu espero que você tenha gostado desse episódio. Falar de saúde intestinal, para mim, é maravilhoso. É claro que eu tentei trazer aqui de uma forma mais simples, sem ser simplória, é claro, né, para que você que não é profissional de saúde entenda, mas definitivamente poderia aqui trazer muitos artigos científicos, trazer, né, várias figuras que ilustram muito o que eu trouxe. Mas é claro que não é a função desse podcast. Esse podcast é realmente te nutrir de conhecimento, lembra? Para transformar a sua saúde. Então eu quero que você tenha o conhecimento necessário para que você faça boas escolhas. E que você saiba que o intestino é, sim, o segundo cérebro, como autores falavam antigamente. Que você saiba que o intestino é importante para a sua saúde de uma maneira geral. Então, mais uma vez, espero que você tenha gostado. Deixe seu comentário aqui. Compartilhe também com outras mulheres que desejam saber mais sobre intestino. Talvez você já tenha tido uma conversa como essa. Então, eu espero realmente que você goste, compartilhe e deixe aqui o seu... Pode deixar o seu like, eu sou péssima nisso, mas deixe o seu like aqui no episódio. Compartilhe, deixe o seu comentário, porque eu definitivamente adoro ler o comentário de vocês. Um beijo.